Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Empresariado, vocês não têm tanto tempo quanto vocês pensam. Eu, se fosse vocês, estaria comprando uma passagem para Brasília logo. Eu não vou ler essa porra, não. É muito chato. Leiam vocês o tweet do Gilmar Mendes. Mas o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é antagonizar os Estados Unidos de novo na questão das empresas de tecnologia. Um dia antes do Trump falar o que fez. E aí vocês acham que o governo americano certamente leu? Obviamente, eu mesmo enviei esse tweet do Gilmar Mendes. E vocês acham que... E aí o louco do Alexandre de Moraes, a outra notícia foi que o governo, não sei se acho que a gente não tem aqui, que o governo brasileiro contratou um escritório, está contratando um escritório de advocacia para ver como vai combater as sanções. O Alexandre numa loucura achando que vai ter o nome dele removido. Ou seja, o cara não só se mexe, mas quando se mexe é para piorar. Então eu vou dizer qual é a saída. Eu estou dizendo isso há 2 meses. Vocês poderiam ter economizado o problema de vocês. Vocês do agro, exportadores, da pesca, da indústria, que estão preocupados com seus negócios e buscam uma solução. Eu recomendo que entrem em contato, por exemplo, com o gabinete do deputado Lafayette Andrade, que é o relator da PEC das prerrogativas. Porque como ele não fecha o texto, a casa não vota o tema das prerrogativas, que vai tirar a pressão em cima dos deputados, vai impedir que processos criminais sejam abertos diretamente contra ele. Como o deputado Lafayette não vota, não finaliza o texto, a Câmara não vota as prerrogativas, e aí, como não vota as prerrogativas, sequer começa a discutir a anistia. Exatamente como quer o Hugo Mota, que acha que tem alguém aqui que seja idiota, que não percebe que ele está enrolando a oposição para dar tempo ao STF para condenar logo o Jair Bolsonaro. Mas enquanto esse joguinho do Hugo Mota acontece, vocês, empresários, só se ferram. E eu vou repetir mais uma vez, é mais barato irem a Brasília do que contratar a lobista da Ballard Partners em Washington, D.C. para trabalhar contra o Brasil. Então não tem outra alternativa. Vocês têm que cobrar anistia, têm que cobrar liberdade de expressão, têm que cobrar o fim do antagonismo aos Estados Unidos, porque é você que está pagando a conta. O Brasil tem que voltar a caminhar na direção das nações democráticas e não da China, como nós veremos ainda no programa de hoje. Não adianta viajar para os Estados Unidos, não adianta vir para cá. Parem de gastar o dinheiro. Se eu fosse um picareta, eu estava aqui pedindo para vocês molharem a minha mão que eu resolvi o problema, que é o ritmo que vocês estão acostumados. Não quero. Eu quero que vocês cobrem Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Lafayette Andrade e Deus que o parta. O líder dos partidos, o líder do PSD, o líder do Republicanos, o líder do PP, o líder do União Brasil. O Novo e o PL não precisa. Cadê a bancada do agro? E o buraco aqui está cada vez mais embaixo. A questão aqui, segundo Trump, não é mais só de tarifa. Vejam o que ele está falando. Restrição à exportação sobre tecnologia americana e chips altamente protegidos. Não me parece muito claro aqui no texto se ele está tratando de tecnologia americana de maneira geral ou só de algumas, além dos chips. Porque se restringir o acesso do Brasil às tecnologias americanas, o Brasil acabou. A gente entra na era de... vai para o nível da Coreia do Norte. Sem tecnologia da Microsoft, da IBM, do Cloudflare, da Amazon, do Google, dos satélites americanos e por aí vai, o Brasil não sai do lugar. Não vai ter cartório funcionando, não tem processo judicial, volta tudo para o papel, não tem banco de dados funcionando. Aliás, sem as empresas de tecnologia e os chips americanos, não vai ter nem maquininha de voto funcionando. Lembrem que foram os americanos que liberaram, a pedido do Barroso, os chips para as maquininhas. Isso é um bom jeito, aliás, hein? De votar o voto impresso. Hein? Que beleza! Voto impresso. Por quê? Não, porque ele não tem mais chip para as maquininhas. O que vocês acham aí no chat? E isso é sem contar com as demais repercussões que ainda estão por vir. O Brasil está debaixo de uma investigação da seção 301. Tem as punições do OFAC contra os bancos e as empresas que estejam descumprindo as sanções Magnitsky. Tem mais nomes adicionados à lista dos sancionados. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Empresariado,
vocês não têm tanto tempo quanto vocês pensam. Eu, se fosse vocês, estaria comprando uma passagem para Brasília logo.